Todo mundo carrega dentro de si um manual de instruções absurdamente complexo, né? Mas e se uma página desse manual viesse duplicada? Ou se faltasse uma página inteira? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, usando os mapas visuais da nossa genética, os cariótipos, para decifrar esses mistérios. Bom, a primeira questão já é um verdadeiro quebra-cabeça. Pensa só. Se a gente pudesse esticar o DNA de uma única célula humana, ele teria quase 2 metros de comprimento. 2 metros! Como é que pode uma coisa tão grande caber dentro de um núcleo microscópico? A resposta para isso é uma das maravilhas da natureza, um sistema de compactação simplesmente genial. E para entender como funciona essa compactação toda, a gente precisa conhecer a grande estrela da nossa análise de hoje, a estrutura que torna tudo isso possível. E aqui está a solução para o nosso quebra-cabeça: o cromossomo. Ele nada mais é do que o nosso DNA, só que super compactado. Imagina pegar uma linha de costura com quilômetros e enrolar ela de um jeito impecável até virar um novelo bem denso, bem visível. Esse processo não só economiza um espaço absurdo, como também cria uma espécie de escudo, sabe? Para proteger o nosso valioso código genético. No cenário ideal, cada célula humana tem 46 cromossomos, organizadinhos em 23 pares. Só que a biologia nem sempre segue o roteiro à risca. O que acontece quando essa contagem sai do eixo? Pois é, pequenos erros na divisão das células podem alterar esse número, e isso dá origem a algumas condições genéticas bem particulares. O nome técnico para essa mudança na contagem é aneuploidia. É um termo que a gente usa para qualquer situação em que o número de cromossomos não seja aquele padrão de 46. E como a gente vai ver, essa alteração pode ser tanto para mais quanto para menos. Basicamente, essa condição se divide em 2 cenários principais. De um lado, a gente tem a trissomia, que é quando existe um cromossomo a mais, uma cópia extra em um dos pares. Do outro lado, tem a monossomia, que é quando falta um cromossomo em algum par. Agora, vamos mergulhar em alguns exemplos bem concretos de cada um deles. Vamos começar pelas condições que são causadas por uma cópia a mais. As trissomias, aliás, são algumas das alterações cromossômicas mais conhecidas que existem. O primeiro exemplo, e talvez o mais famoso de todos, é a síndrome de Down. Ela é uma trissomia do cromossomo de número 21. E aqui está a prova visual. Isso que a gente vê é um cariótipo, o nosso mapa genético. Olhem com atenção ali para o par de número 21. Percebem algo de diferente? Em vez do par que a gente esperaria ver, tem 3 cópias. É exatamente essa cópia extra, essa trissomia que define geneticamente a síndrome de Down. Mas olha só, as trissomias não acontecem só nos cromossomos numerados, que a gente chama de autossomos. Elas também podem afetar os cromossomos sexuais, como é o caso da síndrome de Klinefelter. Analisando o cariótipo, a alteração fica bem clara. Lá no finalzinho, onde ficam os cromossomos sexuais, em vez de um par XX ou XY, a gente encontra a combinação XXY. É esse cromossomo X a mais que caracteriza a síndrome de Klinefelter. Agora, vamos virar a moeda. O que será que acontece quando, em vez de sobrar, falta um cromossomo? Vamos analisar um caso de monossomia. A síndrome de Turner é o exemplo mais clássico de monossomia em seres humanos e ela afeta especificamente os cromossomos sexuais. E, de novo, o mapa genético conta a história toda pra gente. Olhando ali nos cromossomos sexuais, a gente vê que falta um. Em vez de um par, tem apenas um único cromossomo X. Essa ausência, essa monossomia do X, é a assinatura genética da síndrome de Turner. Depois de analisar esses exemplos, fica muito claro o poder do cariótipo, né? Ele não é só uma imagem, ele é uma ferramenta de diagnóstico fundamental que permite que a gente veja diretamente como a arquitetura do nosso código genético está organizada. Então, vamos juntar todas as peças. Tudo começa com o DNA, que se empacota de um jeito genial nos cromossomos. Quando a contagem desses cromossomos se altera, a gente tem uma aneuploidia. Se tem um a mais, vira uma trissomia. Um a menos, uma monossomia. E a ferramenta que nos permite ver tudo isso com clareza é o cariótipo, o nosso mapa genético pessoal. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Hoje, a gente viu como uma simples contagem de cromossomos pode revelar condições genéticas super importantes. Mas a pergunta que fica no ar é: que outros segredos ainda estão escondidos nesses mapas? A jornada para decifrar por completo o nosso manual de instruções genético, ela está só no começo. Obrigado pela companhia nesta exploração.